No primeiro problema, no primeiro vento, a casa vai cair. Então você que está assistindo aí pra gente, pensa, o papel dos valores na minha cultura é alicerce. Se os valores da sua empresa são apenas palavras bonitas, tal, que as pessoas falam dentro da organização, talvez seja a hora de você repensar um pouco mais sobre a sua cultura. E aí, para falar sobre esse tema extremamente desafiador, eu já quero chamar aqui Elis, treinadora, sócia da Bravende, e já vou te colocar na berlinda. Elis, como você definiria o papel dos valores na construção de uma cultura organizacional bem forte? Prazer falar contigo. Obrigada, Marcel. Obrigada por estar aqui. É uma posição, inclusive, desafiadora e falar de um tema tão importante, principalmente para a Bravende, aqui do lado de cá, né? Porque eu costumo estar desse lado. Você falou qual que é o papel dos valores na construção. Então, se a gente for pensar numa construção, os valores são alicerce. Então, não dá para levantar a parede, botar telhado num alicerce que não foi preparado, que não foi feito. No primeiro problema, no primeiro vento, a casa vai cair. Então, você que está assistindo aí pra gente, pensa, o papel dos valores na minha cultura é alicerce. Eu tenho, sim, que ter valores muito bem definidos e depois a gente ainda vai conversar, tem que seguir os valores. Tem que seguir, porque senão o valor deixa de ser valor. Exatamente. Né? Ele passa a ser um protocolo ali que ninguém segue e a coisa acaba não funcionando. Olha que interessante, Eli, segundo o estudo da Gallup, colaboradores que sentem que os valores da empresa são vividos, olha que interessante, têm 5 vezes mais chances de estarem engajados no trabalho. Nesse sentido, Elis, por que os valores são tão importantes para poder engajar as pessoas quando a gente fala nessa cultura mais forte? Os valores, eles dão a percepção do como é que aquelas pessoas se comportam, como é que aquelas pessoas vivem. Então, se a gente for olhar para a cultura organizacional, é o nosso jeitão. Como é que é o jeitão da nossa empresa? Como é que é o jeitão da nossa equipe? Como é que a gente funciona? Como é que a gente se comporta? Como é que a gente se trata? Isso é a cultura. E os valores são aqueles combinados principais, sabe aquelas regrinhas de toda casa? Aquelas regrinhas básicas que não precisam ser muitas. São 4, são 5. Cabe numa mão, cabe no máximo 2 mãos. E aí esses valores vão orientando e reforçando. É mesmo. Esse jeitão dessas pessoas se traduz no comportamento delas com esses valores. E claro, a gente quer aí, e deve sim, é uma prática importante, ficar relembrando os valores. Relembrando para quem entra, relembrando numa peça de fundo de computador, relembrando na parede, relembrando num manual. Só que essas peças de lembrete, elas só vão fazer sentido se derrubar todas as paredes e o comportamento da cultura daquelas pessoas estiver sim ali decorado, no sentido de decoração. É de verdade a forma como a gente se comporta no dia a dia. Vou dar um exemplo rápido. Aqui na Bravente a gente fala que nós somos corajosos e decididos. Então, corajoso não significa ser imprudente. Então, se alguém no nosso time for imprudente, aquela coisa, sou vida louca, isso significa ser corajoso? Não. E aí a gente vai perceber e não vai combinar. E se as pessoas olharem para esses valores e falem, nossa, mas tem todo esse valor, mas ninguém faz isso de verdade, ou seja, não é a cultura, é só pra gente pintar na parede, vai desengajar, e aí tem a ver com esse número aí, 5 vezes mais engajado se a gente vê que tá acontecendo. Se a gente vê que o áudio não bate com o vídeo, isso daqui é fake. É feito pela inteligência artificial. E o que você está falando, eles têm muita conexão com o que a gente faz aqui na Bravende, porque em muitos treinamentos, as pessoas que nos contratam, elas pedem para a gente linkar os valores da companhia dentro da metodologia que a gente ensina. Porque não basta simplesmente a pessoa aprender, mas é importante ela seguir esses valores, ela seguir essas premissas, porque essas vão ser as bases fundamentais que vão fazer com que o negócio efetivamente aconteça. E se você que está nos assistindo quiser que a gente desenvolva treinamentos relacionados aos valores da sua empresa, é só falar com a gente que algum Bravender aqui vai te atender e lhe oferecer algo muito customizado, né, seguindo exatamente o que faz sentido para as organizações. Olha que interessante também, Elis, de acordo com a Deloitte, 82% das organizações têm valores formalizados, mas a maioria falha
em traduzir esses valores em ações do dia a dia, como você aqui já muito bem colocou. Na sua experiência, Elis, o que diferencia empresas que vivem seus valores daquelas que só falam sobre elas? Aonde você separa o joio do trigo, né? Aonde se percebe? Percebe, Marcel, vou dar um dado importante aqui. A gente percebe na rotatividade, por exemplo. Se a rotatividade está crescendo demais é porque as pessoas compraram uma venda da empresa no recrutamento e seleção, que tem esses valores, que tem essa cultura, e aí na primeira semana, nos primeiros dias, ela vê ali as pessoas, aquilo que está acontecendo no dia a dia, totalmente divergente daquilo que foi vendido. Então é muito rápido. Se a pessoa tiver uma oportunidade, ela vai embora muito rapidamente. Uma segunda percepção é a quantidade que você tem ali de fofoca no ambiente de trabalho. Por quê? Porque o que gera aquela conversa, aquela fofoca? Nossa, você viu? Fulano fala isso, e acontece assim, assim, assado no dia a dia. O ciclano combinou tal coisa com fulano, mas olha, sabendo que o outro vai discordar. Então isso vai gerando na equipe uma destinação do seu tempo muito mais para comentar aquilo que está divergente entre a cultura e os valores da realidade, porque muito provavelmente não está acontecendo essa sinergia entre o que está na cultura, o que está nos valores e as ações do dia a dia. Tá, como é que eu vejo se as minhas ações são desajustadas? Exemplo prático. Você tem nos seus valores que vocês são colaborativos. E aqui a gente colabora um com o outro. Só que daí a hora que você entra na copa, tá aquele monte de louça em cima da pia porque ninguém teve a coragem de lavar um copo do coleguinha. Então quer dizer, até onde que vocês realmente são colaborativos ou só se realmente só tá ali no manual ou nos valores para ficar bonito. E aí falta a proatividade, pode encontrar diversas outras características. O que é interessante, Elis, o que você está me dizendo que muitas vezes a falta de um trabalho colaborativo dentro de uma empresa está muito focado a um problema cultural daquela organização. Você concorda com isso? E hoje como resolver esse problema? Tá, como resolver problemas de cultura. Eu acho muito interessante que as pessoas se dão conta de que, nossa, é verdade, tá me faltando uma cultura, tá me faltando uns valores. E aí o que eles fazem? Eles pegam e tratam como se a cultura fosse uma folha em branco. Então tá bom, eu não tenho nada, peguei uma folha em branco e vou começar a desenhar. Vou começar a pensar, o que eu gostaria? Eu gostaria que a minha empresa fosse proativa. Eu gostaria que fosse focada em resultados. Eu gostaria que colocasse o cliente no centro. E eu gostaria que fosse colaborativa. Põe ali isso. E pronto, começa. Em 15 dias a gente vai estar acontecendo. Não. Por quê? Cultura não é uma folha em branco. Cultura vai trazer quanto tempo aquela empresa tem, qual é o comportamento e a base desses fundadores. Tá, esses fundadores é uma empresa familiar? Qual que é a cultura? Qual a história? Que eles já trazem, que eles já carregam. Mesmo que você estiver agora se dando conta nesse conteúdo de que é necessário você começar a criar uma cultura ou definir a cultura forte, não dá para pensar que isso é uma folha em branco. Ela já vai vir muito preenchida, então pensa que é uma folha muito rabiscada. Pode até fazer um exercício, pega essa folha, passa para todos os colaboradores, cada um faz um desenho. Essa folha vai chegar, aquilo ali é a cultura, porque está trazendo o peso dessa fundação, dessa empresa, quantos anos você tem, cultura de cada pessoa que está na organização coloca mais um pouquinho de coisa. E aí se o seu movimento agora identificar, tá, essa é a cultura, esse é o desenho, eu não quero mais esse desenho, então você vai ter que começar. Como é que eu faço para apagar algumas coisas que tem aqui nessa cultura e depois substituir com aquilo que eu escolhi de novo? Mas será um processo. Então, mensagem, cultura não é uma folha em branco. Ela já está ali muito bem preenchida. Muito bem. Olha que interessante, Elis. Um estudo do MIT, Sloan, mostrou que empresas com culturas fortes têm uma performance 20% superior em resultados financeiros, literalmente. Além disso, seus colaboradores tendem a permanecer mais tempo. Ponto que você falou da questão da rotatividade. Nesse sentido, Elis, quais são os impactos mais claros que você já viu em empresas que realmente vivem seus valores? Assim, um case de sucesso. Impacto muito interessante que dá para perceber em qualquer equipe. Vamos supor que naquele período, então, sei lá, um período de final de ano, a liderança saiu de férias, os fundadores saíram de férias, sei lá, algum período que não tem nenhuma liderança.
Sabe aquele, quando os gatos saem, o rato faz a festa, tá? Essa liderança saiu. Essas pessoas que ficaram tendo um desafio de cliente, de solicitação, de entrega de trabalho, aquele comportamento vai ser o mesmo? Então a cultura é forte. Agora, se para você fazer valer os seus valores, você precisa estar 100% do tempo presente, a cultura não é forte. Então esse é um sinal muito claro. Culturas fortes, as pessoas continuam agindo. Se não tiver liderança, se não tiver situações tranquilas, tá difícil, o mar tá revolto, aquele barquinho tá super longe do navio principal, mas mesmo assim, aquelas pessoas continuam agindo com os mesmos valores. Mas aí a questão é só um problema de cultura, vamos dizer assim, ou às vezes é aquele líder que é muito centralizador? O que eu quero dizer a gente só pode colocar esse exemplo que você trouxe, a responsabilidade em cultura, ou às vezes é mudança de algum processo ou desenvolvimento de algum estilo de liderança diferente por parte desse líder? Tá, então daí a gente vai ter que avaliar esse líder. Será que esse líder está conectado com os valores da empresa? Porque daí pode ser que a empresa tem um valor, o líder está desconectado e, consequentemente, a equipe ainda nem conseguiu sentir qual é realmente o valor. E aí, naturalmente, a sensação para esse liderado é que o áudio não bate com... Mas tá esquisito, eles estão falando que a gente aqui tem uma horizontalidade, que nós somos próximos, mas meu líder não deixa nem eu conversar com fulano de outro setor, ou não me deixa autorizar nenhuma sequência de trabalho, mas está colocando aqui como valores que é a accountability. Então, daí não tem mesmo como. Então, esse líder precisa ser revisto. Será que ele ainda não entendeu qual é a cultura e quais são os valores? E o que é interessante, Elis, já trazendo aqui, já que estamos falando muito sobre líder, um levantamento da McKinsey aponta que a liderança é responsável por até 70% na percepção dos colaboradores sobre a cultura organizacional. É aquela história do exemplo e tudo mais. E aí, para você, Elis, como esses líderes eles podem agir para fortalecer essa conexão entre os valores e a prática do dia a dia? E ser esse exemplo para o time? Primeiro fazer uma autorreflexão, porque isso pode acontecer com o líder, dele perceber que ele está ali há 2 anos, 5 anos e 10 anos, e que para ele aqueles valores não faz sentido. Se ele chegar nessa conclusão, é necessário, indicado que ele faça um caminho para que ele mude, para que ele saia. Porque ele não vai conseguir de maneira alguma fazer com que essa equipe respire esses valores, porque se nem para ele faz sentido, ele não vai conseguir. Porque a questão dos 70% vir da liderança, vir desse exemplo, não cabe mais faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Não existe mais, a gente está em 2025, isso não funciona mais. É necessário que isso realmente tenha ali, a gente fala às vezes de vestir a camisa, é uma questão de suar a camisa, é uma questão quase que de tatuar. Independentemente se eu não estiver mais nessa empresa, esses valores continuam comigo ou eles só funcionam das 8 às 6? Se eles só funcionam das 8 às 6 é porque não estão em você. Então, nesse sentido, é inclusive interessante esse olhar para ver se a pessoa já traz na folhinha dela, lembra que ela não é uma folha em branco, ela não chegou uma folha em branco. Será que na folhinha que ela já tem anterior, já está escrito aquele valor que a gente tem aqui na empresa? Então, identificar nessa folha da pessoa. E eu posso até dar um exemplo. Quando eu comecei aqui na Bravende, eu li muito os nossos valores e vi a questão de transformar pessoas. Então, eu tinha certeza que, para mim, o que eu queria da minha vida era transformar pessoas. Conectou. A hora que eu olhei que este era o objetivo da Bravende e que tudo nas nossas ações estão fazendo essa pergunta no fim do dia, nós estamos gerando transformação? Ou a gente está só entregando um material em vídeo, ou a gente está só entregando um treinamento, uma solução educacional? Porque se a gente não estiver entregando transformação, a gente não quer fazer. Então isso já estava na minha folhinha. Por que deu match? Por que combinou? Porque já estava em mim. E aí isso é forte na empresa. Agora, se eu chegasse aqui e visse que na empresa não é forte a questão da transformação, o que ia acontecer? Poxa, isso está na minha folha, mas não está na da empresa. Eu vou buscar um outro lugar para mim. E já que falamos em Bravende, Elis, como é que na Bravende vocês colocam os valores em prática no dia a dia?
que acontece aqui? Você pode compartilhar algum tipo de exemplo que fortalece a cultura da empresa e os resultados aqui dos nossos times? Eu vou compartilhar algo que aconteceu ontem, tá muito fresco aqui na minha memória. A gente estava atendendo um cliente e aconteceu de uma divergência de comunicação que é comum. Então, no atendimento do cliente, ele solicitava uma determinada data para uma entrega. E aí, no combinado anterior, não era exatamente essa data. Só que daí não se percebeu que estava uma data diferente, que se comprometeu com o cliente, não, a gente vai fazer o possível para poder entregar, e aí quando a gente viu, não tínhamos essa data de entrega. E um dos nossos valores é que a gente só se compromete com aquilo que a gente pode fazer, e uma vez que a gente se comprometeu, o que tiver que acontecer, a gente vai cumprir. Isso tá no nosso valor. Então isso não tá no Carlos, que é o CEO, aqui no Head de treinamento, o Renato Sorgato como estagiário, isso tá para todo mundo. Então, uma vez que cumprido, vai dar um jeito de entregar. E então, nessa ocasião, a gente identificou muito rapidamente, a gente foi em busca de resolver a questão do cliente, identificamos que a gente não tinha exatamente se comprometido com a data, então não era uma promessa que a gente fez, mas mesmo assim a gente deu um jeito de atender o cliente. Então, é realmente algo que nos norteia nas tomadas de decisão. Eu tenho um desafio, vai algo acontecer. O que está escrito no meu valor? Está escrito que nós somos inovadores. Tem um monte de empresa, uma porção de empresa que coloca, a gente é inovador. Mas aí está todo mundo usando o computador de 2017. Então, quer dizer, até que ponto que você é inovador? É só para contar para alguém? Ou porque realmente norteia a sua decisão, das mínimas às máximas? Elis, que conversa de valor, né? Que conversa assim maravilhosa. E aí eu aproveito a oportunidade para falar para você, se você quer transformar os valores da sua empresa em resultados efetivos, curta esse vídeo, acesse o nosso canal, compartilhe, comente. E quero também aproveitar para lhe fazer um convite. Dia 25 de fevereiro, nós vamos fazer um webinar para falar sobre tendências de treinamento e desenvolvimento, não para agora apenas, né? Já olhando 2030. Então você que nos assiste é o nosso convidado especial. Elis, obrigado mais uma vez. Agradeço. Sucesso e vamos seguir os nossos valores, o nosso propósito para cada vez mais poder transformar as pessoas. Grande abraço.